A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Daniel, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, no Independência Nações. E é uma honra estar aqui com os irmãos e citar este salmo para os irmãos, meus amados irmãos. Aqui, o salmo que foi me dado é o Salmo 96, que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família, dai ao Senhor, povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória devida do seu nome. Trazei oferendas e entrai no seu átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei: entrai entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus e regozijai-se a terra. Bramai o mar, a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijará todas as árvores dos bosques ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgar o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o Salmo 96 é um salmo de missão, conhecido por muitos, como salmo missionário, Irmãos, esse salmo, ele é um salmo maravilhoso. Ele nos impulsiona, a pregar a palavra de Deus e a louvar o nome do Senhor. Como diz aqui no versículo 1, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, irmãos. E qual é esse cântico novo? É o cântico de salvação, é o cântico de vitória, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu salvação. Cantar esse canto novo é cantar e louvar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos deu salvação. No versículo 2 continua: Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, cantai a salvação de dia em dia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias, meus amados irmãos, nós temos motivo para louvar o nome do Senhor, para cantar, porque Ele nos trouxe salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí o versículo 3, meus amados irmãos, nos impulsiona a levar a sua palavra. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Irmãos, nós somos impulsionados a pregar a sua palavra. O Senhor nos enviou para pregar a sua palavra. Este salmo, conhecido como salmo de missão, e principalmente em referência ao versículo 3, que diz, meus amados irmãos, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E quão grandes são as maravilhas do Senhor para nossas vidas. Louvar e bendizer o nome do Senhor. Cantar um cântico novo, cântico de salvação, cântico de vitória, Pregar a sua palavra, anunciar a sua palavra entre as nações, Como nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, falou para os seus discípulos,
em Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20, que diz assim: E chegando Jesus falou e lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, a nossa missão na terra é pregar o Evangelho, né? É adorar e bendizer o nome do Senhor, é cantar esse cântico novo que o Senhor nos deu, um cântico de salvação, né? No livro de Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, nós vemos de novo o nosso Senhor, né, falando, e disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, meus amados irmãos, assim como foi anunciado essa salvação, essa fé para nós temos que também anunciar para que outros sejam salvos, para que eles possam cantar esse cântico novo. Porque maravilhoso, meus amados irmãos, é estar na presença do Senhor. No versículo 4 ele fala: Porque grande é o Senhor, digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o nosso Deus, ele não é uma criatura, ele não é um objeto, mas ele é o Deus criador de todas as coisas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Então, meus amados irmãos, nós temos que anunciar este cântico novo, nós temos que pregar a sua palavra, nós temos que impulsionar, meus amados irmãos, somos impulsionados, na verdade, né, a levar a sua palavra através deste salmo. Ele nos impulsiona, ele nos incentiva a pregar a sua palavra, né? No versículo 7 ele fala: Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, entrai nos seus átrios. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo 7 e o 8 fala, meus amados irmãos, as famílias, louvai ao Senhor. Né? O versículo 8 fala: Trazei ao Senhor oferendas, né? Entrai no seu santuário. Irmãos, a oferta que nós podemos dar ao Senhor, a nossa oferenda ao Senhor somos nós mesmos. Somos estar na casa do Senhor, pregando a sua palavra, louvando o seu santo nome, né? Incentivar as nossas famílias, nossos familiares a pregar a sua palavra, a louvar o nome do Senhor. O nosso Deus, meus amados irmãos, ele é maravilhoso, ele é tremendo, né? A natureza, o mar, todos, né, se dobram diante da sua presença, como nós vimos, meus amados irmãos, o nosso Deus quando ele estava nesta terra. O mar ouvia a sua voz, o vento se aquietava, né? Ele andava sobre as águas, porque ele é Deus que tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Temos que tremer sim diante da sua presença, porque ele é Deus tremendo, né? Ele é soberano, tudo ele fez, meus amados irmãos. E como não tremer diante da presença de um Deus tão poderoso? Como não tremer diante da presença de um Deus tão maravilhoso como o nosso Deus? No versículo 11, ele fala: Alegra-se os céus, regozijai-se a terra, bramai o mar e a sua plenitude. Alegre-se os campos com tudo que há nele. Então se regozijará todas as árvores dos bosques. Aleluia, Jesus. Até as aves, até o mar, até as florestas se alegram com a sua presença. E por que se alegra? Porque o nosso Deus é vida. Ele é vida e vida com abundância, né? Então, igreja do Senhor, quando nós estamos na presença do nosso Deus, nós estamos se enchendo de vida. Por isso temos que estar na presença do Senhor, porque estar na presença de Deus é estar cheio de vida, porque Ele é vida, né? E sempre lembrando, a palavra que um dia foi anunciada a nós temos que anunciar a outros. Por quê, meus amados?
porque um dia o Senhor virá julgar a terra, como diz o versículo, né? E finaliza este salmo, o versículo 13. Ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é a verdade, meus amados irmãos. E ele vem julgar a terra, e ele vem julgar o mundo, ele vem julgar os povos. Isso, meus amados irmãos, nos impulsiona a pregar a palavra de Deus, porque é uma emergência pregar a palavra de Deus. Porque o Senhor está próximo da sua vinda, porque o Senhor está às portas e bate. Nós temos que abrir a porta do nosso coração para que ele entrar e fazer morada no nosso coração. Anunciar a palavra de Deus, meus amados irmãos. Pregar o seu evangelho, porque um dia ele virá julgar a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso esse salmo é chamado Salmo de Missão, né? Porque ele nos impulsiona a pregar a palavra de Deus e louvar ao seu santo nome. Louvar este novo cântico, que é o cântico de vitória, cântico de salvação. E aqui eu encerro essa palavra e quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Gideon Júnior, a nossa pastora presidente, a pastora Eloíde, né? Que Deus possa abençoar todo o ministério do Brasil para Cristo, né? E que o Senhor possa nos fazer prosperar na sua presença. Amém.